Professora Valdiana Gomes, leitura e interpretação textual, mais uma videoaula para vocês. E como de costume, vamos começar com a nossa acolhida e em seguida a indicação da nossa agenda da nossa videoaula desta semana. Então a gente começa com a oração Luz pelo meu conhecimento, uma oração curta, muito bonita, em que a gente exercita, por sermos uma escola de valores vicentinos, a gente então promove essa interação, esse diálogo com Deus. É muito importante que a gente possa crescer, né, fomentar essa amizade com Deus, certo? Então a gente começa com a indicação dessa oração. Eu gostaria que vocês não passassem, né, o vídeo, não achassem que é chato, porque é um momento em que a nossa escola vislumbra mesmo essa interação com Deus, né, que vocês possam crescer diante desses valores, tá certo? Tão importantes, tão raros e tão caros aos nossos corações. Então a gente começa dizendo, né, Senhor, faz-me crescer nos teus caminhos e conduze-me, Senhor, na tua vontade, Pai. Ajuda-me a ser tão forte em ti que eu não duvide nem vacile. Faz-me compreender a tua palavra e a tua direção para mim. Ensina-me, Senhor, a provar-me, sondando-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Quero passar com sucesso por qualquer tempo de prova no qual tu me colocas, a fim de que eu seja refinado. Não quero vagar pelo deserto, passando várias vezes pelo mesmo território, por não ter aprendido a lição, Senhor. Oro para que eu sempre tenha um coração disposto a aprender, que reconhece na tua mão em minha vida e que assimila as tuas instruções. Ajuda-me, Senhor, a confiar nos teus projetos para a minha vida. Estabelece em mim uma fé inabalável, Senhor, a fim de que eu saiba que quando ando contigo, o próprio sentimento de amor brotará em meu coração. Que assim seja. Amém. Então, com esse sentimento, com essa oração que a gente inicia a nossa videoaula de hoje, espero que você esteja disposto. Estamos quase encerrando, né, o módulo 2 já, para a gente adentrar o módulo 3. A gente faz isso com muita dedicação mesmo, fruto de um trabalho de falhas, correções e resoluções, né? Tia Valdiana passa muita tarefa, a professora passa muita tarefa, mas ela é necessária, a gente cumpre um programa, né, um conteúdo programático, tá certo? Então, agora, como dito anteriormente, vamos para a nossa agenda de hoje. Então, a gente começa com a correção da página 70, 78. Em seguida, a gente vai fazer vamos entender as particularidades da resenha crítica. Deixamos a indicação da leitura, tá certo? Da atividade. E a gente faz agora a correção da página 70 a 78. A página 70, ela começa com o jogo da rainha, né? Na entrada do jardim havia uma bela roseira cheia de rosas brancas que 3 jardineiros se empenhavam em pintar de vermelho. Alice achou isso muito esquisito e se aproximou para ver melhor. Quando estava bem perto, pôde ouvir o que diziam. Cuidado aí, Cinco, não fique respingando tinta em mim. Não tive culpa. O Sete bateu no meu cotovelo, respondeu irritado. O Sete levantou a cabeça e disse, muito bonito. Cinco, sempre pondo a culpa nos outros. É melhor você não falar nada, disse o Cinco. Ontem mesmo ouvi a rainha dizer que você merecia ter a cabeça cortada. Por quê? Perguntou o que tinha falado primeiro. Você não tem nada a ver com isso, Dois, disse o Sete. Tem a ver sim, disse o Cinco, e eu vou contar. Foi porque o Sete levou para a cozinheira batata de tulipa em lugar de cebolas. Né? Então, a gente só fez esse início aí, recapitulando, né, essa leitura, para que vocês possam realmente se identificar com a aula proposta e assim não ter nenhum problema na identificação. Após essa leitura, que é um tanto quanto longa, né, para vocês, porque ela começa da 70, ela vai para 71, para 72, para 73 e 74. E a gente começa aqui a resolução, né, a correção na página 75. O módulo ele traz a interpretação oral e a interpretação escrita. A interpretação oral você só responde no caderno, não precisa copiar as perguntas, tá certo? Você vai só anotar as respostas no caderno. Sempre no meu WhatsApp vem as perguntas, né? Se pode responder no próprio módulo. A orientação é que não, porque fica desorganizado, o espaço não é legal, a letra não fica inconforme, então fica tudo rasurado, uma coisa em cima da outra, que acaba dificultando de forma legível essa correção e esse reconhecimento da atividade
resolvida. Então, assim, eu peço gentilmente a compreensão de vocês, que não é por falta de boa vontade, mas a gente imprime, vocês comparam cadernos, esses cadernos eles também devem ser utilizados, tá certo? E a gente exercita a escrita. Vocês vão de convicta, já está sendo super legal, super maravilhoso, né? Como diriam vocês, em deixá-lo somente anotar as respostas. Não estou nem pedindo para que vocês copiem as perguntas. Mas, claro, isso vai ser feito dentro de uma organização. Você vai colocar lá, né? Interpretação oral, página 75, módulo 2, primeira questão, e anota a sua resposta. Inclusive, a primeira resposta ela pede o seguinte: após a leitura do texto, suas suposições acerca do encontro de Alice com a rainha se confirmaram? Comente. Né? Então, eu vou permitir que vocês possam apresentar as percepções de vocês no texto, tá certo? Como foi essa análise vista por vocês? E sobre o desafio feito a Alice pela rainha, você acertou? Chegou perto? Errou? Né? Então, vocês vão aí fazer essas suposições de vocês de acordo com o texto. O que as situações apresentadas no trecho lido, né, despertaram em você? O que mais chamou sua atenção? Né? Então, você vai pegar aqueles fatos mais inusitados, mais estranhos, que não são comuns, tá certo? E você faz isso apoiado no perfil dos personagens. Em sua opinião, que outras aventuras Alice vivenciará na continuação dessa história? Né? Então, você vai tentar ver aí qual é a melhor resposta adequada para o contexto em questão, tá certo? Lembrando que a sua opinião, ela não precisa ser igual, não tem uma regra, você pode não concordar, a percepção de um não pode ser igual à do outro, então é um momento mesmo de construção de ideias. E claro, para quem não lê o texto, aí não vai saber dar nenhuma opinião, realmente fica muito difícil, então é muito importante que você leia. Em seguida, nós vamos para a página 75 com a interpretação escrita. O trecho do texto lido é um episódio da novela Alice no País das Maravilhas. Identifique os seguintes elementos narrativos que a compõem. Aí, protagonista, antagonista e personagens secundários, espaço onde ocorreram os fatos narrados, tipo de narrador do texto, quando os fatos ocorreram e quanto tempo duraram. Então, vamos lá. Protagonista, antagonista e personagem secundário. Protagonista principal, Alice. Antagonista, Rainha de Copas, tá certo? Personagens secundários, o rei, o coelho branco, jardineiro, soldado, crianças, entre outros. Espaço onde ocorrem os fatos narrados, um jardim, em um campo de croquet, no País das Maravilhas. Tipo de narrador do texto, narrador observador. Não esqueça, não pode confundir. Quando os fatos ocorreram e quanto tempo duraram? Não fica claro em quanto tempo nem quando os fatos ocorreram, tá certo? Fica impreciso. Mas é possível deduzir que os fatos teriam durado algumas horas, tá bom? Então, os fatos, eles duraram algumas horas. Olha aí. Nesse trecho do episódio, acontecem fatos engraçados, inusitados e muito distantes da realidade humana, pois não parecem verdadeiros. Que elementos do texto ajudam a compor esse clima de fantasia? Né? Aí você pode ter colocado o seu, não precisa estar igual ao meu. Mas uma coisa que eu gostaria que vocês se atentassem é o fato de os jardineiros estarem pintando as rosas brancas de vermelho. Né? Os soldados serem cartas de baralho. O jogo, né, ser realizado com flamingos, com tacos e ouriços, como bolas. Os soldados se curvarem e se apoiarem nos pés e nas mãos para fazer os arcos. E o fato de a rainha sempre mandar cortar a cabeça dos súditos e das pessoas com as quais se descontentava. Né? O que permite a existência desse clima de fantasia nessa narrativa? Tipo assim, o que você percebeu, né? Que clima era proporcionado? Aí você vai dizer que o fato do texto ser uma ficção fantasiosa, tá certo? Ela vai permitir ao leitor o uso da imaginação da forma como achar mais criativa e interessante, certo? A terceira questão da parte 76, no início do texto, com a chegada da rainha, os jardineiros curvam-se até o chão a ponto de não serem identificados. Esse comportamento revela uma relação de autoritarismo da rainha e de submissão do jardineiro, uma relação de ousadia da rainha e de atrevimento dos jardineiros, uma relação de afeto da rainha e de prepotência dos jardineiros. O que é que vocês acham? Então, se você tiver lido atentamente o texto, você vai perceber que se trata de uma relação de autoritarismo da rainha, já que ela sempre, né,
acabava cortando a cabeça dos súditos, né? E, em contrapartida a essa prepotência da rainha, ela tinha a submissão dos jardineiros. Então, trata-se de uma relação de autoritarismo da rainha e de submissão dos jardineiros. No texto é possível perceber que em Alice, atitude de irreverência e ousadia. A. Aponte que momento isso ocorre no trecho lido. Em algumas falas das personagens, Alice como é que eu vou saber? Não tenho nada a ver com isso. Ora, são apenas um baralho de cartas. Não precisa ter medo deles. Se Alice tivesse outro tipo de comportamento, a história teria o mesmo efeito para o leitor? Explique. Não, porque esse comportamento da personagem torna a história mais interessante. Ela não se intimida com o autoritarismo da rainha de copas, desafiando-a em vários momentos, certo? Alice não teve sua cabeça cortada, como havia sido ordenado pela rainha. O que evitou isso? A intervenção do rei, certo? Que convenceu a rainha de que Alice era apenas uma criança. Então, o rei ele fez aí a intervenção. Aí nós vamos para a página 77. Ele lê o seguinte trecho do texto. E o cortejo foi em frente, deixando para trás 3 soldados com a missão de executar os infelizes jardineiros que correram em direção a Alice buscando proteção. Vocês não serão decapitados, disse Alice, enquanto escondia os 3 num grande vaso de flores que encontrou por ali. Os soldados procuraram pelos 3 jardineiros por um tempo e, como não os encontraram, calmamente seguiram o cortejo. As cabeças já foram cortadas? Gritou a rainha. As cabeças já rolaram como quis Vossa Majestade, gritavam os soldados. Muita atenção, né? Por que os jardineiros correram até Alice? O que a menina passou a representar para eles? Então, veja bem, são 2 perguntas, né? Por que os jardineiros correram até Alice, tá certo? E o que a menina passou a representar para eles? Então, né, o que você vai perceber? Eles buscaram proteção em Alice, tá certo? Pois viram que ela havia enfrentado a rainha e nada havia acontecido com ela. Isso fez dela uma líder, alguém que poderia lutar por eles e enfrentar a tirania da rainha, tá certo? Então, buscaram a proteção em Alice, né? Pois viram que ela havia enfrentado a rainha e nada havia acontecido com ela. Isso fez dela uma líder, né? Alguém que poderia lutar por eles e enfrentar toda a tirania da rainha, né? É importante que a sua resposta ela tenha esse viés, tá certo? Não precisa estar igual a minha, né? Com todas as palavras, com as sugestões que eu estou colocando. Mas é importante que você desenvolva essa linha de raciocínio em parceria com as observações e com as percepções percebidas no texto, tá certo? Em seguida, por que os soldados disseram que tinham cortado a cabeça do jardineiro, mesmo sem ter feito? Eles fizeram isso para que a rainha não descobrisse que não tinham cumprido sua ordem, com receio de serem punidos por ela. Então, eles omitiam, né? Tal atitude deixa em evidência alguns comportamentos recorrentes, tanto da rainha quanto dos soldados. Quais? Né? A rainha manda a todo momento que cabeças sejam cortadas. No entanto, os soldados nunca cumprem tal ordem. Então, é esse aí o X da questão. Diante disso, em sua opinião, por que a rainha ainda continua sendo temida? Aí você pode colocar que a rainha representa alguém que está no poder e as pessoas acabam tendo medo de desafiar esse poder de forma aberta, pois isso o fazem de forma indireta sem que ela perceba. Então, assim, é uma espécie de covardia mesmo, e às vezes a gente faz isso na vida mesmo, a gente se acovarda diante de algumas situações. Observe o emprego das reticências no seguinte trecho. Virou-se para Roseira e perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? No desejo de agradar a Vossa Majestade, disse o 2, ajoelhando-se, muito humilde. Estávamos tentando. Com que função as reticências foram utilizadas nesse trecho? Aí nós temos 2 possibilidades, tá certo? Marcar a interrupção da fala, deixando o pensamento em aberto, pressupondo que o personagem com quem o diálogo é estabelecido conclua. Marcar o fim da fala de maneira brusca, sem que se pressuponha que o personagem saiba qual é a conclusão da ideia. Então, veja bem, a questão ela pede que você observe o emprego das reticências no seguinte trecho. Aí ela dá o trecho e você vai fazer essa percepção. Então, você vai encontrar como resposta o quê? Marcar
a interrupção da fala, tá certo? Deixando o pensamento em aberto, pressupondo que o personagem com quem o diálogo é estabelecido conclua. Então, essa aí é a primeira colocação. No texto lido, o discurso direto foi utilizado para apresentar as falas dos personagens. A. Que recursos gráficos foram usados para reproduzir as falas? A gente tem aí 2 pontos, travessão e aspas, certo? 2 pontos, travessão e aspas. Identifique o verbo de elocução que permite ao leitor identificar emoções e sentimentos da rainha de copas em suas falas. Então, a gente tem uma ação aí bem clara, bem direta, na verdade, que é gritou, certo? Essa expressão aí, gritou, né, ela remete a isso. O que o uso do discurso direto causa na leitura do texto? Então, você vai pensar, vai relembrar a funcionalidade desse discurso direto e você vai responder que o discurso direto torna a leitura do texto mais real e mais dinâmica, dando maior vida, né, à fala dos personagens, tá certo? Aí nós temos aí que o texto lido é o trecho de uma novela, tá bom? Um gênero composto de episódios relacionados entre si e que narra em sequência acontecimentos que giram em torno de um personagem. Em geral, a novela possui um número reduzido de personagens e uma extensão maior se comparada a outros gêneros, como o conto. Aí nós temos aí uma indicação, né, de Alice vai ao cinema. A obra Alice no País das Maravilhas teve diversas adaptações para o cinema. A de 1903, quando o cinema era mudo, a animação de 1951, que se tornou um verdadeiro clássico, e a de 2010, com a tecnologia 3D, dirigida por Tim Burton, que alcançou grande sucesso de bilheteria. Além disso, a continuidade da história, Alice através do espelho, também ganhou adaptação para o cinema em 2016. Bom, então, a gente encerra assim, né, essa primeira etapa da nossa videoaula. E a gente vai agora para algumas observações sobre o gênero resenha crítica, tá certo? Professora, por que é importante? Professora, tá longo. Porque é o que vai ser é o que eu preciso orientá-los para a aula seguinte, para as questões seguintes, para a resolução que vocês irão fazer. Então, você vai se atentar, né, para essa orientação, tá certo? Entendendo que a resenha, também conhecida como crítica, ela é um texto geralmente jornalístico, de opinião, que procura fazer uma avaliação elogiosa, né, enaltecida pela grande quantidade de elogios, construtiva ou negativa, de um objeto sociocultural, como um show, um DVD, um filme, um espetáculo, um livro. Sua estrutura divide-se em 2 partes, sendo a primeira um pequeno resumo ou visão geral do autor do objeto avaliado. Na segunda parte, o resenhista desfila sua crítica como critério em pessoalidade, tá certo? Então, você vai analisar, né, esse gênero como um pressuposto dessa resenha crítica, tá certo? Levando em consideração todo esse elemento jornalístico de opinião e, claro, a maior parte possível dos elogios, tá certo? Aí, na sequência, a gente vai ter, né, essa análise do livro, que ela está presente aí na página 80 a 82, tá certo? Mas antes disso, né, vamos fazer o reconhecimento, tá bom? Desse texto aí da página 79, antes de irmos para a resolução. Ele diz assim, né, uma nova leitura. Neste capítulo, você lê um trecho de um clássico da literatura, a novela Alice no País das Maravilhas. Agora leia uma resenha crítica do filme Alice no País das Maravilhas. O diretor do filme fez uma releitura do livro, adaptando e tornando mais sombrio. Olha aí. Dono de uma filmografia que prima por narrativas passadas em universos fantásticos e góticos, Tim Burton, por anos, foi o nome apropriado caso uma produção de Alice no País das Maravilhas fosse encomendada. Pois foi exatamente o que aconteceu, certo? O público compareceu aos montes para apreciar o aguardado trabalho, contribuindo para que Alice no País das Maravilhas entrasse no seleto grupo de títulos e arrecadar mais de $1 bilhão em bilheteria mundial. Ao contrário do que se esperava, Alice no País das Maravilhas não é uma refilmagem de animação Disney produzida em 1951, mas uma espécie de continuidade daquela história, pois o roteirista Linda se apoiou mais no livro A Alice no País dos Espelhos, também de Lewis Carroll, com a protagonista Alice interpretada por Mia, já adolescente e prestes a ser prometida para um casamento que não deseja selar. Fugindo da situação, embarca novamente
E meio sem querer, no País das Maravilhas, o universo que ela acredita ter habitado apenas em seus sonhos. Né? Então, vocês estão entendendo essas características presentes. Alice não é estranha para as bizarras figuras que habitam o lugar, como o chapeleiro maluco. A sua missão é importante também para o seu processo de amadurecimento no mundo real, consiste em destronar a Rainha Vermelha, né, que converteu em treva toda a paz do País das Maravilhas, antes sob o domínio da Rainha Branca, numa caricatura, né, hilariante. Com trabalhos de filmagem e efeitos especiais de aproximadamente 1 ano e meio, o apuro técnico de Alice no País das Maravilhas de cair o queixo. O elenco praticamente se virou em cenários construídos através de fundo verde e atores como Helena, né, Bornan, Crispin Glover, tiveram todo o corpo moldado digitalmente. Já a narrativa de Alice no País das Maravilhas parece não ter correspondido a todas as expectativas. Olha a resenha crítica, né? Talvez equivocadas, isto porque a longa-metragem cumpre perfeitamente o que se espera de uma mistura entre as peculiaridades de Tim Burton e todo o encanto e ternura das produções Disney. Aí você vai terminar, né, de fazer essa leitura e, claro, depois você vai começar a correção, a resolução da atividade, tá certo? A gente encerra assim a nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler com calma, de fazer a releitura para que você possa responder com clareza, com segurança as atividades propostas, tá bom? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima videoaula.